Saúdos, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online. Estamos felizes por estarmos mais uma vez aqui para trazer uma lição maravilhosa, a qual esse trimestre nós tratamos de queda e redenção. E nós estamos na nossa quinta lição. A lição hoje está uma bênção. A lição que hoje vai se tratar sobre a justiça de Deus. O nosso texto base encontra-se aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, que diz assim: Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, depois versículo 11 ao versículo 13. Então, nós não vamos ler, mas os irmãos acompanhem, anotem, para fazer essa leitura, que é a nossa leitura base da lição de hoje. A nossa lição está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico, ele nos traz sobre o conceito justiça, trazendo de um modo geral o conceito de justiça. E aqui existem vários conceitos, mas a palavra em si, ela nos traz o entendimento daquilo que é justo, daquilo que é reto. Ou seja, fala com relação ao relacionamento humano, a questão dos conceitos sociais de julgar independente da pessoa. Em Roma, essa palavra, que é uma palavra de origem latina, justitia, ela é representada por uma estátua com os olhos vendados, porque trazia a ideia de que todo mundo é igual perante a lei. Então, o conceito justamente é isso, é de que todas as pessoas devem ser julgadas independente da sua posição religiosa, independente da sua posição social, independente da sua raça. Então, todos devem ser julgados da mesma forma. Aqui traz mais um conceito, no sentido geral, de justiça, no sentido de direito. O nosso segundo ponto, ele traz a justiça de Deus. E aqui o pastor Claudionor de Andrade, ele traz a definição da justiça de Deus, dizendo o seguinte: atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. Eu quero chamar a atenção aqui para a justiça de Deus, trazendo algumas palavras, porque nós vamos fazer um paralelo, porque quando nós falamos de justiça no sentido bíblico, ela segue duas vertentes. Em que sentido? Quando nós falamos de justiça, tem algumas palavras que são derivadas. Por exemplo, a primeira, nós podemos falar justiça como e derivado de justificar, justificador e justo. E nós também temos justiça, que vem no sentido de justiça, juízo, juiz e julgar. Claro que essa vertente, em um certo ponto, elas se encontram. Porque quando nós falamos dessa justiça de justificar, justificador e justo, quando falamos de justo, é o próprio Deus que é justo e ele é o único que justifica e torna o homem justo. Ou seja, quando a Bíblia diz que o homem é justo, é porque ele não tem pecado. Quando Deus determina que o homem é justo, ele não tem pecado. É semelhante ao que o profeta Isaías, ele diz no seu livro, que diz assim: eu mesmo, por amor de mim, apago as tuas transgressões e dos teus pecados me não lembro. Então Deus perdoa e ele coloca nele mesmo uma espécie de esquecimento. É porque Deus não fica trazendo à memória o pecado. Essa palavra, no idioma hebraico, existem algumas palavras que trazem o sentido de justiça. Por exemplo, Ishar, que é no sentido de caminho reto e direito. Nós temos o exemplo de Jó, quando a Bíblia diz assim: Jó, homem justo e reto, que se desviava do mal, traz esse sentido, o sentido dessa palavra. Tem outra palavra também no hebraico, que é mishpat, justiça do direito e da retidão. Aqui nós temos um versículo
que é Isaías, capítulo 30, versículo 18, que diz assim, Isaías 30 e 18. Vamos ver aqui o que é que diz o profeta, para nós entendermos nesse sentido dessa palavra Mishpá. 30 e 18 diz assim: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam sua esperança. Então, essa palavra traz esse sentido. E, por fim, a outra palavra no hebraico, que é uma das mais usadas, que é Sedek, que traz o sentido de justo, direito ou norma como peso e medida. E essa palavra, ela é a palavra que é mais traduzida pela versão dos 70 no Novo Testamento, traduzido para o grego, que é dikaiosine, que essa palavra traz o sentido de salvação, traz o sentido de Deus justificar aquela pessoa que por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e Deus torna essa pessoa justa. Então essa palavra, ela tem o sentido de provisão de salvação. Porque essa palavra, ela tem mais esse sentido no grego, mesmo sendo traduzida dessa palavra hebraica chamada Sedek. É porque o judeu, ele tinha um conceito de salvação diferente do que é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o judeu tinha o conceito de livrar-se do inimigo. No Novo Testamento, a palavra salvação traz o conceito de livramento da condenação eterna através do sacrifício de Cristo. E o outro termo fala muito na situação de juízo, que nós vamos ver mais lá no finalzinho da Bíblia. Ela traz esse sentido e que algumas traduções vêm acompanhado como ira de Deus, porque Deus, ele justifica o justo e julga e condena o ímpio. Amém? E dando continuidade aqui no nosso tema, no tema da nossa lição, aqui fala as características, fazendo uma diferenciação, um paralelo entre justiça de Deus e justiça do homem. E aqui o nosso comentarista, ele diz que a justiça de Deus ela é perfeita, tem a fonte no céu, perdoa e salva o pecador da perdição, ela recompensa as boas ações, é eterna, aplicação no tempo de Deus, não há como escapar dela. E a justiça do homem, ele já vem dizendo que ela é falha, ela tem sua fonte na terra, não consegue transformar o transgressor, não recompensa as boas ações, então traz esse paralelo entre as duas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos com relação que nós falamos aqui nos dois paralelos de justiça, no sentido de justificar, trazer salvação, e no sentido de julgar, condenar. Essa, no sentido de justificar, ela é exclusivamente de Deus. Só Deus pode justificar. Ele sendo justo juiz e sendo justo, ele quem pode justificar o pecador. Nesse sentido aqui do homem, o nosso comentarista ele traz mais no sentido da justiça natural, da justiça comum. Mas tem algo também que o profeta Isaías chama a atenção. Ele diz assim, que a nossa justiça é semelhante a trapo de imundícia. Ou seja, o profeta está chamando a atenção para a autojustificação que nós podemos ver lá no Gênesis, quando voltamos lá no princípio, depois que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, eles coziram para si roupas de aventais de parreira, cobrindo a sua nudez. Isso nos traz uma tipificação de autojustificação. E nós percebemos que Deus não aceita a autojustificação. Assim como o patriarca Jó, ele diz, como, pois, se justificaria o homem diante de Deus? E nós percebemos que ali no Éden, Deus tirou as vestes de parreira e colocou vestes de pele de animais, ou seja, ali a justificação de Deus. Deus não aceita a autojustificação do homem, mas Deus é quem justifica o homem. Amém? Aqui no nosso terceiro ponto, ele diz assim, outros tipos de justiça. Diz assim, além da justiça dos homens, assim entendida como aquela caracterizada por
no item 2 do primeiro quadro, ao lado da justiça de Deus, pode-se falar ainda de 2 tipos que interessam nesse estudo: a justiça original e a justiça própria. A justiça original diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal, aquilo que nós falamos a princípio. Porque quando nós dizemos que Deus ele é o único justificador, nós voltamos a nossa atenção novamente para o primeiro casal, que Deus o fez, colocou para cuidar da terra, colocou no jardim, e o homem atentando para a promessa do diabo em ser semelhante a Deus, pecou e desobedeceu a Deus. Qual foi a atitude do homem? Fugiu da presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus chamando a sua atenção, puxando conversa para que o homem viesse a conversar e confessar, mesmo ele não confessando, Deus cumpriu a sua justiça ali no homem. Deus o justificou, como nós vimos agora há pouco, o exemplo. E a outra fala da justiça própria, diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo por seus próprios méritos, aquilo que nós falamos agora há pouco. Porque nós dissemos que só um justo pode justificar um ser. Ou seja, tem que ser justo e tem que ser superior. Isso, a justiça comum, a justiça natural, a justiça do homem, falando no sentido do direito, ela trata isso. Então, um juiz, um magistrado, é quem julga as pessoas, mas ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que ter uma conduta exemplar. E quando nós falamos de justiça de Deus, nós comparamos essa palavra justiça de Deus com excelência moral. Então, a justiça de Deus ela é comparada à excelência moral de Deus e à santidade. Essa palavra justiça está muito entrelaçada com a santidade de Deus. E quando a santidade de Deus é posto em xeque, Deus usa a sua justiça. Não tão somente como nós, na maioria das vezes, entendemos. Nós muitas vezes só entendemos a justiça de Deus como a ira de Deus sobre o homem. Mas a justiça de Deus, assim como disse Martinho Lutero, que disse que o livro a Carta aos Romanos mudou a sua vida. Porque aqui, vamos observar aqui no capítulo 2, versículo 22, diz assim, isto é a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Veja o sentido da palavra, que nesse texto aqui, Paulo procura esclarecer, deixar bem claro que a justiça de Deus, nesse caso aqui, é para justificar, é para perdoar, é para tornar o homem justo. Aí ele diz que, de acordo com a sua fé que foi depositada em Jesus Cristo. Então, nós dissemos agora há pouco que Deus, ele é excelente moral. Ele tem uma moralidade excelente e essa justiça está entrelaçada com a sua santidade. Aí eu quero trazer um exemplo aqui, já trazendo para vocês o quarto ponto, que diz assim, o Deus da justiça, o padrão da justiça divina. Eu quero trazer 2 exemplos que, se nós não atentarmos para alguns detalhes, às vezes nós achamos que Deus, em alguns momentos, ele está sendo injusto ou até tirano. Eu quero trazer o exemplo primeiro de um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Aquele homem a qual foi constituído por Deus como rei de Israel, que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Deus profetizou para Samuel, disse, olha, ele está à busca das jumentas de seu pai. Então Deus mostrou, então ele foi escolhido por Deus. E ele, ao ser ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. Então aquele homem, quando assumiu o reinado, ele tinha algumas responsabilidades como rei.
Mas em um determinado momento, quando ele foi para a guerra, Deus determinou para ele, olha, os despojos da guerra não pode trazer, tem que ser queimado. E o que foi que Saul fez? Desobedeceu a Deus. Trouxe todos os animais, trouxe tudo. E ali, nós conhecemos a história, Samuel o repreendeu. Lá na frente, Samuel, ele estava aguardando para ir para uma batalha, e Samuel pediu para ele aguardar algum tempo até ele chegar e oferecer sacrifício. E aquele homem esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 7º dia, ele, cansado de esperar, sacrificou. Fez algo que não era da sua alçada. Não competia a Saul sacrificar. E quando Samuel chega, disse, o que foi que fizeste? Aí, nós conhecemos a história, ele pegou na veste de Samuel, rasgou, e Samuel disse, olha, assim como rasgasse a minha veste, Deus rasgou o teu reinado e deu o melhor a ti. Veja só, Deus ali julgou a situação de Saul. Aparentemente, meus queridos, é um pecado que não foi tão grave, aparentemente. Olha, ele trouxe os despojos da guerra, jogou a culpa no povo, mas foi o povo. Sacrificou, tomou o lugar de sacerdote onde não devia. Aí nós trazendo outro exemplo chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, rei de Israel, já estava no seu reinado. Aí um certo dia, Davi está passando ali no seu palácio, olhando, depara-se com uma mulher banhando-se. A Bíblia deixa bem claro que diz, e era a época dos reis estarem em guerra. Ou seja, Davi estava ocioso, deveria estar na guerra. Deparou-se com aquela mulher, mandou os seus servos trazer aquela mulher, deitou-se com a mulher, adulterou, aquela mulher engravidou, ele fez toda aquela trama para que viesse encobrir o seu pecado, mas Urias, sendo um homem justo, não aceitou. E, resultado, Davi escreve uma carta, entrega a Urias, e essa carta é a sentença de morte de Urias. Urias é morto de forma horrenda, podemos dizer assim, de uma forma covarde. E aí Deus manda o profeta, Natã, o profeta conta aquela parábola, aí Davi reconhece, até o momento Davi estava como se estivesse com uma venda nos olhos, com uma névoa nos olhos que não estava percebendo. Mas quando Natã conta aquela parábola, ele reconhece, diz que não vive esse homem no meu reino. E o que é que acontece? Davi diz, esse homem é tu, Davi. E quando Davi, ele está ali, que se lamenta, que diz, pequei contra meu Senhor, Natã diz, mas Deus já te perdoou. Veja, Davi cometeu um adultério, mentiu e um homicídio. Adultério e homicídio era crime capitais. Davi deveria ser apedrejado. Saul trouxe os despojos da guerra, que em certo ponto era direito do vencedor, e sacrificou, que ele não poderia sacrificar. Aí, Saul não foi poupado e Davi, ele foi perdoado. Mas nós vemos a diferença entre Saul e Davi em que? No arrependimento. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. Nós vemos todo o arrependimento de Davi no Salmo 51. E em todo o trecho ali da vida de Saul, aqueles textos da vida de Saul, nós não vemos arrependimento. Em algum momento nós vemos apenas um pequeno remorso, quando Samuel diz que ele vai perder o reino e ele quer de toda forma entrar com Samuel. É como quem diz, não, Samuel é aquele que dá uma credencial, então ele não queria entrar só para não ser humilhado. E nós vemos na vida de Saul que foi só se degradando, de mal a pior, chegando ao ponto de consultar uma pitonisa, uma necromante, para chamar Samuel. Mas Davi se arrependeu. A diferença da justiça de Deus para justificar o homem está no arrependimento. Na contrição de coração, como ele diz, um coração contrito, Deus não desprezará. Mas aquele que não se arrepende de coração, aquele que Deus não encontra lugar de arrependimento, esse ele perece com os ímpios. Amém? Então aí está a diferença da justiça de Deus. A mesma justiça para um é de justificação por meio da fé em Cristo, e a outra de julgamento, porque despreza o Filho de Deus. Amém? Então, graças a Deus, desde já, queremos agradecer aos nossos queridos irmãos, que Deus os abençoe, agradecendo mais uma vez aos irmãos que são responsáveis por esse trabalho, a superintendência, na pessoa do pastor Renato e o presbítero Gastone, pastor Roberto, que tem dado todo o apoio para o nosso pastor presidente,
o nosso presbítero Carvalho e, como sempre, irmãos, agradecendo a equipe técnica, porque sem eles também esse trabalho não seria feito. Nós vemos ali a edição maravilhosa, o trabalho feito para a glória de Deus. Então, a equipe técnica também, que fica nos bastidores, mas sem eles esse trabalho não seria realizado. Amém? Então, mais uma vez, queremos agradecer a todos, que Deus abençoe cada um dos irmãos que sempre está conosco aí, privilegiando esse trabalho. Fiquem na paz do Senhor e que Deus derrame da sua graça sobre a vida de vocês. Amém? Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.